Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas. Tradicional! Gostaram, né? E hoje a gente vai falar sobre condomínios inadministráveis. Sabe aquele condomínio que troca de síndico toda hora, que as coisas não andam, que parece que nada dá certo? Às vezes o problema não é o síndico. O pior, eu sei que não sou eu que vou começar, mas o pior é o pessoal falar: que síndico não presta, em 2 meses vai embora. E a pessoa acha legal, né? Ela tá falando isso olhando pro espelho, né? Vai lá, Carlos, a gente tinha combinado de você começar e já te atropelaram. Não, mas foi só um comentáriozinho. É uma preliminar. As meninas sempre me ensinaram que as damas sempre primeiro. Viu? Preliminar. Mas enfim. Não, você já deu a entrada, né, Rogério? Um dos indícios mais claros de que o condomínio é problemático e o problema não é o síndico, é quando você tem assim uma troca de síndicos muito intensa num espaço de tempo muito pequeno. E o parâmetro, gente, é muito simples. O mandato do síndico é de 2 anos no máximo. Não pode ser mais que isso. Às vezes é 1 ano, dependendo da convenção, mas 2 anos no máximo. Se no período de 1 ano o condomínio já trocou de síndico 1, 2, 3 vezes, 4, pode ter certeza que tem problema no condomínio. E aí volta naquela velha técnica que a gente utiliza, a Vanessa usa de livramento, não é isso? Renúncia é livramento. Gente, como é que você detecta se o condomínio está se transformando num inadministrável? Muito simples. Quando você não consegue segurar uma gestão, quando você tem pessoas que boicotam, se perpetuam no conselho boicotando as ações dos síndicos, né? Quando você tem moradores, uma maioria de moradores que só sabe criticar, mas não sabe apresentar soluções. Enfim, você tem uma série de situações que levam, muitas das vezes, o profissional, principalmente a quem é profissional da área, à conclusão de que não vale a pena a dor de cabeça, que é preferível entregar e deixar a coisa rolar. Agora, óbvio, né? Para que isso não aconteça, para que não chegue nesse estágio, é muito simples. Aquilo que a gente já falou da outra vez. Que as pessoas tenham interesse de participar das assembleias, saibam o que está sendo feito, o que está acontecendo no dia a dia, como é que a administração está conduzindo a manutenção, a conservação, porque isso também é feito, né? É meio que cascata. Você tem um condomínio que tem muitos desses problemas, você começa a ver que a conservação começa a deixar a desejar, a manutenção deixa a desejar, os funcionários começam a ficar insatisfeitos, vem tudo a reboque, não tem como. Sim, você sabe. O que eu percebo é que é o seguinte: os condomínios se tornam inadministráveis por uma questão de comportamento humano. Exatamente. Por uma questão das pessoas que resolvem morar ali. Eu participei recentemente de uma palestra que eu disse o seguinte: existem condomínios que merecem o síndico que tem. O síndico é ruim, mas também o que é que você faz para manter e segurar um síndico bom? O que é que o morador faz para que aquele profissional, que não é um membro da família dele, continue a fazer uma gestão eficiente naquele condomínio? Para o síndico decidir renunciar num condomínio, é porque ele está infeliz. Nenhum CNPJ vale um AVC. Quando a gente fala... Gostei desse... Quando a gente fala que a renúncia é um livramento, é porque Deus me livre. Parece soberba, né? Mas não é. Eu não posso continuar neste condomínio, porque senão a minha saúde psicológica, emocional, ela será abalada. E por quê? Porque existem pessoas com demônios
que fazem com que a gestão se torne... Não é pessoas que possuem demônios, são condemônios, né? Às vezes possuem demônios também. Às Demônios vezes possuem internos. também. Pessoas felizes não enchem o saco. Não, A gente, numa gestão de condomínio, a gente lida diretamente com as pessoas sendo vidraça, sendo prestadores de serviço e mandatários legais do condomínio, mas isso não significa que nós tenhamos que engolir sapo, que nós tenhamos que ser capacho, que nós tenhamos que ser o tapete vermelho para aquele morador. O morador, ele contratou o síndico profissional para fazer gestão eficiente, porque normalmente um síndico morador já não aguentou mais, porque nenhum morador quer ser síndico daquele empreendimento, ou porque o empreendimento já foi entregue com a figura de um síndico profissional e os moradores que ali estão resolveram permanecer no mesmo modelo de gestão. Não existe regra diferente disso. Essa é que é a verdade. Um condomínio é inadministrável quando ninguém mais consegue segurar as rédeas daquela população. Porque, veja, quando os moradores também não reclamam porque a gestão está sendo eficiente, é fácil gerir o condomínio. Flui. Tem síndicos que perpetuam até uma gestão, como o Carlos, nos seus condomínios de casas, que as pessoas elas pagam para o Carlos ficar, inclusive, lá. Não é só o contrato. Porque eles falam, a gente quer você aqui, cara. Se você sair daqui, só no caixão e vela preta. Que isso? Não sai. Mas por quê? Eu falo isso brincando, mas é verdade. Tem pessoas que querem a permanência do síndico lá. Tem moradores que pedem, pelo amor de Deus, não nos abandonem. Não é natural esse tipo de comportamento. E por que não é natural? Porque as pessoas que passaram muitas vezes pela gestão, elas não são ruins. Existem pessoas e profissionais incríveis, que inclusive eu substituí isso num condomínio, eu falo até por mim, que eu entrei no condomínio e depois eu renunciei nele também e eu entendi porque o meu antecessor também havia renunciado. Porque as pessoas eram intratáveis, elas eram ignorantes, elas eram amargas. E aí eu vou voltar num textinho que eu copiei de uma outra gravação que diz assim: para que o mal não prevaleça, basta que os bons se calem. Se os bons ficarem inertes, não abrirem a sua boquinha santa para poder fazer com que a gestão funcione, que o condomínio onde eles decidiram morar faça a diferença, arregace as mangas, crie movimentos quânticos incríveis para que a gestão seja eficiente, nenhum profissional vai aguentar ficar. Ninguém aguenta. O que eu escutei de um conselheiro de um prédio de implantação nosso é muito verdade. Você não pode deixar o condomínio, quando ele nasce, que é o caso deles ali, que é a implantação, já virar uma bagunça inadministrável. E isso não depende do síndico, isso depende dos moradores. Das pessoas. Ele tomou a palavra depois de um mês de implantação e falou: pessoal, vocês querem uma cota mais baixa? Vamos nos reunir e trazer soluções. Não apenas críticas. E eu coloquei ali para eles um problema que nós passamos em uma outra implantação, em que a forma como o corpo diretivo tratava tanto os próprios moradores, tanto a incorporadora que entregou o empreendimento, quanto a nossa equipe, com falta de educação, com falta de civilidade. Nossa, com humanidade. Não, mas falta de civilidade no sentido de grosseria, de uma coisa que todo mundo que vê fica boquiaberto. E na hora que você decide, isso nem um CNPJ vale um AVC, na hora que você fala, olha, e eu não mandei pro corpo diretivo primeiro, a gente mandou para todo mundo, estamos fora, procurem outro. Nós, nesse caso, primeiro procuramos a construtora, né? São parceiros nossos, nunca pediram uma vírgula pra gente. Eles só querem que a gente faça o nosso trabalho. Nunca pediram para uma cota ser menor, nunca pediram nada. Cheguei e falei, olha, tá acontecendo isso, nós estamos fora. Sabe o que eles falaram pra gente? Sorte de vocês. Eles falaram assim, nós colocamos o melhor que a gente tinha. Fizemos a melhor construção, colocamos a melhor administradora que a gente entende, colocamos o melhor síndico que a gente conhece. Se eles não querem, o problema é deles. Exatamente. Mas o pior, Van, não é que assim, a gente falou que saía fora e os conselheiros falaram, era isso mesmo que a gente queria, graças a Deus.
ficaram todos embasbacados. E ficam. Do tipo... Como assim? Nossa, como assim? Mas tava tudo perfeito. Não tava. Não, e olha, e ainda quando acontece alguma coisa do síndico renunciar, eles falam assim, porque a síndica é fraca, porque não teve inteligência emocional. Então vamos contar aqui nós, agora, alguns cases. Por exemplo, o morador, ele tá muito chateado numa assembleia e ele arremessa o laptop na cara do síndico. Nossa, isso é falta de inteligência emocional? Não, isso é O falta morador, de educação o morador foi nível. advertido porque ele deixou o carro fora da vaga demarcatória, atrapalhando a manobra dos outros vizinhos. E ele foi advertido com filmagens, gravações, fotografias, porque ele descumpriu regras do regulamento interno, atrapalhando os conviventes, os vizinhos. Aí ele entra na sua sala e ele cospe na sua cara. E ele diz, quem você pensa que você é? Você paga pra resolver os problemas e vem me advertir. Eu cheguei tarde, depois eu ia arrumar o carro, dá pra todo mundo passar. Ele cospe na cara do síndico. Aí você fala que você não tem inteligência, a pessoa fala que você não teve inteligência emocional e pulso. Aí o síndico, o elevador é alagado, porque uma unidade privativa deixou pano de chão no tanque e foi jantar com a máquina de lavar funcionando e alagou o elevador. Os elevadores precisaram ser desligados. Aí o morador chega e fala, eu vou quebrar a sua cara se você não arrumar o elevador agora, porque eu estou mandando. E aí a gente não tem inteligência emocional, por depois vai acumulando, porque ninguém... Como Mas diz, esse o copo clima, nunca vem cheio. Mas Ele esse vai clima, enchendo. Van, é exatamente isso. Esse clima, ele não se cria de uma hora pra outra. Não, o copo vai enchendo. Ele se cria, é o DNA do condomínio. Exatamente, porque os iguais se atraem. É o isso que eu DNA do sempre condomínio. falo. Os iguais se atraem. Eu costumo dizer que o plantão de vendas desse condomínio, certeza que foi feito num hospício, entendeu? Ou não, às vezes o condomínio foi construído num cemitério Inca. O condomínio foi feito de repente, no matadouro. A gente já falou cemitério de índio, Porque alguma coisa foi feita, Não, às vezes mas- nem com reza brava. Tem condomínios que quando eu adentro, eu faço uma oração antes, para que nada me aconteça, porque existem pessoas que são perturbadas, loucas e malucas, e depois falam o seguinte, que o síndico é reativo, que o síndico é um ouriço. A gente verdadeiramente não sabe quem é a pessoa que está do outro lado, e você não sabe qual é a reação que essa pessoa vai ter quando você disser, senhor, infelizmente, eu não posso ajudá-lo neste momento, porque a convenção não permite. A Van colocou uma questão de advertência. E quando acontece o seguinte, a pessoa não pagou a cota durante meses, ou uma vez que seja, e aí ela chega pra você e fala assim, então, queria tanto que você retirasse juros e multa e etc, etc. A gente já falou isso sobre outros programas, procura aí que vocês vão encontrar. O síndico não pode fazer isso. E aí o síndico fala, não. E aí, a partir desse não, Nossa. essa pessoa vira o Tasmania. Não, o Tasmania é bonzinho. Vira um demônio mesmo. Não, e de repente começa a causar em redes E sociais. aí começa a perseguir o síndico, fala que o síndico não vale nada. Teve uma moradora que falou assim, você é uma vaca. Aí eu disse, não, senhora, a senhora tá confundindo. A gente aqui Eu tenho tá numa medo do que ela administração falou. interna. Eu já me segurei aqui. Administração interna, aqui nós não estamos num pasto, nós estamos na administração interna, eu sou a síndica e aqui não é o zoológico. Aí eu disse, no zoológico eles têm vaca? Sabe que eu não encontro. Eu ainda faço uma chacotinha, uma piadinha, pra tentar ainda mudar o clima, porque verdadeiramente xingar a gente como se a gente não valesse nada, como se nós não tivéssemos família. E ver, olha, eu quero ser modelo pro meu filho. Eu quero chegar na minha casa e falar assim, olha, meu filho, o dia foi excelente, porque as coisas funcionaram e eu soube se é reativo ou não, desculpa me defender. Recentemente, meu filho falou assim pra mim, mãe, você não fica muito em casa. Eu falei, então, filho, sinto muito por isso, que eu tenho feito alguns trabalhos que têm me demandado mais tempo. Daí eu disse assim pra ele, olha, amanhã nós vamos na hamburgueria. Aí ele falou, uau, que incrível. Falei, se arruma e desce quando eu tô passando com o carro pra gente ir pra hamburgueria. Aí, a gente chegou dentro de um condomínio, ele disse, mãe,
A hamburgueria fica dentro do condomínio? Aí eu disse... Me enganaram. Não, a gente vai na hamburgueria sim, mas depois que você vê a mamãe se apresentando numa assembleia. É uma assembleia de um condomínio novo, e eu quero que você veja a vida como ela é. Ele disse, mãe, pelo amor de Deus, é chato pra caramba. Eu falei, não, vai ser importante pro seu aprendizado, filhote. Mamãe tem que ser modelo pra você. Aí, cheguei, ele entrou, sério isso. É super Ele ficou do bonzinho. lado de fora esperando e eu fiz a minha apresentação. Condomínio de 400 famílias e as pessoas, como de praxe, independente de ser 400 famílias ou de 30 pessoas, não tem gente que não tem educação. E tá tudo bem. Fazer o quê? Não sou a mãe deles, o pai, enfim. Ele pegou e eu me apresentei, aí eu falava assim, inclusive, gente, eu já sabia que eu não ia levar essa assembleia, até porque já era uma assembleia que já tava tudo cartas marcadas, tudo já muito certo, mas eu falei, vou plantar sementes, vou me divertir um pouco. E eu fui pra me divertir, e meu filho junto como telespectador. Eu peguei e falei, gente, inclusive, olha, eu trouxe o meu filho pra assistir a minha apresentação. Daí todo mundo, o quê? Falei, tá ali atrás, inclusive, olha, viu, Pedro? Viu por que a mamãe às vezes chega tarde? Porque a gente tá aqui se apresentando pra tentar. Não sei se eu vou ser eleita nesse condomínio, mas é importante ele saber onde é que eu passo às vezes as minhas noites, saber como é que os moradores se comportam numa assembleia. Falei e disse claramente. E falei, olha, tá vendo? E aí ele chegou pra mim depois e falou, mãe, sinto muito por tudo que eu falei. Mãe, desculpa, você é uma guerreira, mãe. Você é uma guerreira. As pessoas não são educadas, super... mãe. Elas falam e conversam, não dão atenção, ficam dando risada da pessoa que tá lá. Nossa, mãe, você é incrível. Eu falei, muito obrigada, filho. Você merece agora um hambúrguer. E um milkshake, por favor. E valeu a pena. O ponto, eu acho que é impressionante como a gente vivencia as mesmas experiências ou Só muito muda o similares. O ponto que eu acho que tem que ficar aqui uma mensagem para os condôminos, principalmente para os condôminos, em especial condôminos conselheiros que defendem o interesse coletivo, né? Se você gosta da gestão do seu prédio, se você acha que as coisas estão funcionando direito, problema sempre vai ter. Sim. Condomínio é um ente vivo. A coisa é muito dinâmica. Todo dia acontece alguma coisa diferente. Então, não adianta sonhar, ter aquela utopia de que vai estar tudo perfeito, maravilhoso. Não, sempre vai acontecer. Quando você acha que está tudo maravilhoso, quebra uma bomba, né, de recalque, você tem que mandar reparar ou eventualmente trocar. Enfim. Mas se você é aquele condômino, que é a maioria, tá? Que a gente sabe que é a maioria. Só não pode ser inerte. Mas não pode ser silenciosa, não pode ser uma calma. maioria silenciosa. Então, se você entende que o nosso condomínio, que o seu condomínio é bem gerido, é bem administrado, as finanças estão boas, os reajustes eventuais que acontecem são condizentes com aquilo que a economia apresenta. Não deixe de participar das assembleias. Agora com a possibilidade da assembleia virtual, né, fica mais fácil. Você pode participar estando viajando para o outro lado do mundo, né? Do E uma carro. vantagem, ninguém vai arremessar nada, ninguém vai cuspir, Então, gritar. não deixe de participar, não deixe de se fazer ouvir, porque é desta forma que você consegue manter a gestão boa do seu condomínio. Agora, se você entende que é isso e se omite, né, e fica silencioso, você está dando espaço, aquele espaço que você não está preenchendo, Pro mal vai crescer. ser preenchido por quem é oposição predatória, tóxica, que tem interesses escusos, que faz muitas das vezes esse tipo de como é que chama? Cria essa situação não apenas na assembleia, mas no ambiente condominial, para ver se o síndico cai fora porque quer entrar no lugar, né? Enfim, leve isso em consideração, porque isso é que vai fazer a diferença no final do ano, no final do segundo ano, do terceiro e assim sucessivamente. E não é só isso. Sejam mais empáticos, sejam mais tolerantes. Se coloquem no lugar do outro. Se coloquem, sejam respeitosos, tenham etiqueta condominial, sejam educados. Se você tem um problema, abrace o seu sofá antes de sair dentro do apartamento e não queira descontar sua ira e a sua raiva no outro. Ninguém tem culpa dos seus problemas. O síndico está lá para resolver problemas coletivos E ele e não também tem individuais. seus problemas individuais. E nem por isso sai atacando, né? Então, assim, tem que ter um pouco mais de moralidade, decência, Educação. respeito, amor ao próximo, participação. Vamos falar agora dos valores. Por que não? Os condomínios só são inadministráveis
quando não existe a participação ativa de pessoas de bem. Pessoas que se colocam realmente na posição de pertencentes àquela organização da qual eles resolveram viver, mas que pensam realmente na harmonia, na saúde, uma vida saudável, uma questão de respeito aos funcionários que são agredidos. Existem funcionários que não querem continuar no condomínio porque não suportam aquele público que realmente tem uma toxicidade a ponto de trazer doenças. Eu tive funcionários meus que tiveram AVC dentro de administrações internas de condomínio. Sim. Porque foram E não é só agredidos não. por moradores. Como é que você vai administrar um condomínio que as pessoas agridem as outras gratuitamente porque os seus interesses particulares não foram atendidos? Acho que tá acabando, né? Daqui a pouco Sim. ele vai falar, tá acabando. E eu queria colocar aqui que os condomínios, os condôminos costumam colocar a culpa no síndico, né? Como a Vanessa falou. Nós somos prova viva de um condomínio inadministrável. Entendeu? Nós... Nós Todos. Não, todos. Não, Nós mas... todos. Né? Sim, mas um exemplo prático em que o Carlos foi síndico, houve um outro síndico no meio, ele não quis continuar, nós fomos eleitos em, acho que nós 4, 5 meses, nós não quisemos continuar. Então, foi eleito um outro colega nosso, 5 estrelas também, que tava ficando maluco, mas... O fato do Carlos não ter continuado, o fato De vocês. da gente não ter renunciado, trouxe a uma massa condominial uma consciência Alguma coisa tá de errada. que o problema era com eles. E eles mudaram a atitude. Mas precisou de movimentos. Então, mas precisou de uma movimentação para que isso acontecesse. Então, os inertes começaram Acordar. a se movimentar para que agora esse nosso colega consiga ter Fazer uma gestão Tranquila eficiente. e eficiente. Isso aconteceu com a gente não só aqui, em um outro condomínio que nós renunciamos, um outro síndico assumiu, 6 meses ele renunciou. Outro síndico assumiu, 3 meses renunciou. Então, quer dizer, o problema é do síndico? Não Com é. certeza não. Mas, assim, tá acabando o nosso tempo mesmo, mas eu queria fazer um fechamento dessa história da Priscila. Eu costumo dizer assim, existem síndicos bons que não dão certo em condomínios bons. Porque, às vezes, não é o a perfil. energia não... O DNA, né? Às vezes o DNA não é deu igual. química, Não né? liga. O santo liga. não Eu bateu. costumo dizer isso, eu costumo dizer isso porque, assim, cada um de nós aqui tem um ponto Perfil. fraco, tem um perfil, tem falhas e tem Tem pontos pra qualidades. desenvolver. Exato, Melhoria. todo mundo. E às vezes você pega um condomínio que pega justamente naquele ponto que você não é tão bom, ou que você não desempenha tão bem, ou que realmente não bateu o santo, não bateu energia, sei lá. Eu costumo falar que é tipo time de futebol, né? Você tá lidando com pessoas, você tem que gerir um grupo de funcionários e um grupo de condôminos, né? E às vezes você é o melhor técnico, você pega o melhor time e às vezes não funciona. Eu falo isso com o síndico. Às vezes acontece com o síndico. Mas a partir do momento que isso começa a ficar recorrente, que é o que vocês alguma falaram, coisa tá esquisita. alguma coisa tá errada, entendeu? Então, assim, se o seu condomínio tem esse perfil, repense. Repense e tente começar a propagar uma mensagem melhor, né? Todo mundo, lá no início de 2020, quando começou a pandemia, todo mundo achou que a humanidade sairia melhor dessa Nossa. história, né? Todo mundo achou que ia ser mais empático, que ia ser mais humano. E, pelo contrário, nós estamos mais egoístas, Revoltados. nós estamos mais imediatistas, nós estamos mais Vaidosos. revoltados, vaidosos, intolerantes. Eu Né? digo que a pandemia veio para maximizar aquilo que as pessoas têm de bom e aquilo que as pessoas têm de ruim também, infelizmente. Então assim, só para fechar, pense no que você quer difundir, sua parte boa, as suas qualidades ou os seus defeitos. Qual leão você quer? Qual lobo você quer Qual alimentar? lobo- O é lobo isso. bom ou o lobo ruim? É isso. Você quer ser conhecido pelo chato do condomínio, que é contra tudo, que quer minar a administração e não traz nada de positivo, ou você quer ser a pessoa que está construindo junto? Eu acho que é uma reflexão importante. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê na próxima semana. Procure o nosso conteúdo no podcast também. Um abraço.
Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.